Olá, amigos, bem-vindos ao programa Publicitário Interativo. Como você sabe, a proposta do programa é sempre discutir alguma área do mercado publicitário, a área do marketing, a área de mídia, enfim. Toda essa categoria que movimenta em mais de 1% do produto interno bruto, né, que é uma área bastante significativa. Hoje nós vamos discutir uma inovação que foi introduzida no mercado publicitário já há algum tempo, muito em prática no mercado internacional e agora em desenvolvimento no mercado brasileiro, que é o ROI, é o retorno do investimento. Isso aplicado à comunicação, ao marketing, à mídia, enfim, toda a atividade, especialmente da área da comunicação e do marketing. E para isso, convidamos o David Eastman. O David é o vice-presidente executivo da PointLogic, uma empresa que desenvolve exatamente esse tipo de trabalho já há algum tempo no cenário internacional e que está agora no mercado brasileiro. Tenho que informar também que eu me pluguei tanto nessa área, já estava ligado já há algum tempo, que eu resolvi me plugar nesse editorial. E hoje estou ligado também à PointLogic, trabalhamos juntos. O David, com muita propriedade, é que desenvolve, na verdade, toda essa coordenação também para o mercado brasileiro e juntos nós desenvolvemos essa atividade. Tudo bem, David? Tudo, obrigado. Obrigado por me convidar. É um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado. O David é um americano, mas fala muito bem o português. Às vezes dá umas derrapadas, mas é natural. Vocês vão perceber que realmente ele domina muito bem o português. E é um prazer muito grande. É? Será? Com certeza, com certeza. David, conta um pouquinho, como é que você conceitua o ROI, o retorno do investimento, aplicado para a área da comunicação, do marketing, enfim? Depende, né? Todo cliente tem uma outra definição de ROI, de marketing, mas, de fato, a maioria deles querem ver uma linha direta entre atividades de marketing e vendas. É isso que a gente está fornecendo para a maioria dos clientes. Outros clientes têm um pouco de visão um pouco mais, evoluído, né? Eles querem ver também uma linha direta entre atividades de marketing e outros KPIs, como a gente se chama, Key Performance Indicators, que também faz parte de ROI, que também podem aumentar as suas vendas e participação de mercado. Quer dizer, o ROI não precisa necessariamente ser aplicado a finanças, ao retorno de investimento, né? Isso. Quando você fala KPIs, são as variáveis que são eleitas no processo todo, e esses são os resultados que devem ser buscados. Correto. Perfeito. E você sabe que aqui no Brasil, David, eu tenho que confessar uma coisa. Eu tenho observado que muitos discutem o ROI, porém poucos dominam realmente esse editorial. E hoje o ROI aqui, em nível conceitual de mercado, ele está muito intimamente ligado a investimento. Muitos entendem que o ROI, para ser ROI, é assim, quanto é que você está economizando, quanto é que você está tendo de retorno financeiro. Não é bem assim, né? Pode, né? Como eu falei, depende do ponto de vista do anunciante, da agência de publicidade, mas você tem ROI de mídia, você tem ROI de marketing, você tem várias definições de ROI. E realmente tem várias maneiras de chegar nesses resultados, né? Tá bom. David, conta um pouquinho sobre a PointLogic. Como é que você descobriu a PointLogic? Eu sei que você foi profissional de mídia já, que você trabalhou na Ogilvy, na Mindshare. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a sua carreira profissional até chegar à PointLogic. De fato, eu entrei na PointLogic, era a evolução da minha carreira, né? Eu comecei na Ogilvy muito tempo atrás, trabalhando na conta da IBM, mundialmente, e da Ogilvy eu fui para Mindshare. Isso onde? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, sim. E da Mindshare para Group M, e de Group M para Nielsen. E a gente tinha montado uma coisa no mundo todo para controlar o investimento em mídia e marketing da IBM. E Nielsen quis oferecer isso para todos os outros clientes deles. Então, eu estava trabalhando nesse projeto no Nielsen,
Mas eu comecei a notar que os clientes estavam querendo uma coisa além disso. Eles não estavam querendo medir quantos olhos estavam vendo os anunciantes na televisão. Eles estavam realmente querendo ver o que é o retorno no meu investimento. Então, eu fui procurando uma empresa que foi especializada nisso e eu encontrei a PointLogic. E realmente eu acho a PointLogic um dos maiores e melhores fornecedores desse tipo de tecnologia. Mas conta o que você me contou uma vez, que você esteve aqui no mercado brasileiro visitando alguns profissionais e saiu daqui decidido a ir atrás de uma empresa que aplicava ROI. De fato, você era fundamental na minha decisão de sair da Nielsen, porque eu estava vendendo um projeto para General Motors nos Estados Unidos e para IBM, e eu tentei vender esse mesmo projeto para você aqui no Brasil. E você falou que não quis nada disso, que realmente quis ver um retorno no seu investimento, e se eu podia te ajudar com isso, então eu deveria voltar. E uns 2 anos depois, eu voltei. Perfeito, exatamente isso. 2 anos depois, você voltou lá com um belo de uma proposta, uma ferramenta fantástica e tal. Obrigado. E realmente acho que teve uma lição de casa aí muito intensa aí para chegar naquele resultado. Né? Uhum. A partir daí, então, você se juntou à PointLogic. Como é que você definiu a PointLogic como ponto de partida para desenvolver esse trabalho? Eu acho que não estou entendendo bem. Por que você optou pela PointLogic? Porque existem outras empresas no mundo que desenvolvem ROI também, né? O problema é que a maioria das empresas que estão trabalhando com ROI, eles têm uma visão que é muito pelo retrovisor, né? O que aconteceu no passado, e eles estão usando isso como uma base de fazer algumas previsões de o que vai acontecer no futuro. E isso é interessante, realmente vale a pena dar uma olhada no que aconteceu com as suas campanhas, com a sua estratégia de marketing, mas a PointLogic tem uma metodologia bem diferente, que o foco é tudo para frente. O que vai acontecer, não o que aconteceu. Eu acho que isso é uma diferença fundamental. Eu acho que é muito bacana isso que você fala, David, porque permite também esclarecer aí um fato que está ocorrendo hoje no mercado brasileiro. Eu não sei se ocorre no mercado internacional, se for, por gentileza, comente também. Mas existem muitas empresas de auditoria que, de uma certa forma, fazem uma avaliação do que é que foi feito em relação às campanhas publicitárias, particularmente em mídia. Sim. E aí chegam à conclusão, analisando o passado, chegam à conclusão que foi investido de uma forma não muito adequada, né? Optou-se por veículos, por canais, por, enfim, títulos de revista e tal, que não entregavam tudo aquilo que poderia entregar. Então, na verdade, é uma avaliação do histórico, é uma avaliação do passado, que não acrescenta nada. Né? Porque o ideal é você saber o que é que você deve fazer no futuro. Né? Então, essas empresas de auditoria, claro que elas têm a sua função, a sua importância, a sua seriedade nesse trabalho, porém, eu acho que em nível técnico de mídia, elas cometem um erro muito grande de traçar ali diretrizes para otimizar planos que ocorreu no passado, que é uma injustiça muito grande, e, acima de tudo, com os responsáveis profissionais de mídia que elaboraram aquele processo. Né? Eu gostaria muito que esses profissionais, que essas empresas fizessem o mesmo, prevendo o futuro, que apresentassem aos clientes, às agências, o que devem fazer no futuro e não no passado. Né? É isso aí mesmo. A PointLogic não é uma empresa de auditoria. Não, a gente não. Realmente, como você falou, tem uma função. É importante ter essa função, né, de fazer um audit, mas até a palavra audit significa que você está olhando para trás, o que aconteceu. Sem dúvida. Né? E também tem outro problema, que muitos desses audits, eles estão... o objetivo é entender o que foi a contribuição de televisão nas minhas vendas, o que foi a contribuição da internet. Mas eles não levam em conta a mensagem que estava sendo transmitido pelo canal. Isso é um erro grande, muito, muito grande, porque, de uma certa forma, as agências de publicidade, os anunciantes,
eles estão criando uma estratégia em volta desses canais, mas sem saber o que era a mensagem que realmente funcionou nos canais, né? Porque pode ser que era uma mensagem de, nossa, tem um desconto de 25% se você compra nosso produto essa semana, tanto quanto uma mensagem de a gente tem um formulário novo que é mais saudável e vai ter um impacto menor no meio ambiente. Então, tudo isso está juntos na medida das auditorias, né? E, então, é muito difícil para um anunciante criar um plano de comunicação em volta de o que aconteceu no passado, quando você está tratando canais de mídia nessa forma. Perfeito. Quer dizer, o que você está dizendo, na verdade, sem querer traduzir, porque você falou muito bem, explicou muito bem, mas é que a qualidade da mensagem e o editorial da mensagem é fundamental, até na definição da mídia em si. Com certeza. Então, mais uma vez, fica um pouco imbecil essa história de avaliar o passado, de simular o passado, se você não tem sequer acesso à mensagem que foi usada no passado. É importante saber o que aconteceu no passado, mas também você tem que lembrar que hoje em dia tem tantos canais novos, né? E todo dia está crescendo, principalmente na área digital. E você não tem essa base de referência, você tem que olhar para outros mecanismos para avaliar os canais e determinar quais canais são realmente relevantes para os objetivos da sua campanha. Perfeito, perfeito. David, vamos para o intervalo comercial. Eu gostaria que você falasse na volta quais são as empresas no mundo que desenvolvem o ROI, né? Existem outras empresas, assim como a PointLogic. Tá. E, enfim, e onde é que a PointLogic se diferencia nesse processo? Tá bom? Então vamos para o intervalo, voltamos rapidinho.